Estamos de volta com o Vale Urgente, falando para todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. Deixa eu dar só um recado aqui. São Sebastião, eu vou nesse final de semana em São Sebastião, vou levantar uma lebre aí, viu? E prefeito de São Sebastião, põe a barba de molho. Depois que eu levantar essa situação, eu vou colocar aqui no programa. E é óbvio que o senhor tem todo o direito de explicar aqui para nós. A gente ouve aqui os dois lados. A exemplo do que nós vamos fazer hoje também. O prefeito Márcio Bustamante ou Marcelo, Natália? Tá me ouvindo aí, Natália Teodoro? Marcelo Bustamante. Assumiu, nós conversamos com ele e mostramos aqui a praça principal da cidade de Lorena. Tá um lixo a praça, né? E ele disse, pode deixar que a semana que vem eu vou dar uma olhada nessa praça. Olhar só não funciona. Posso cobrar o senhor, prefeito? Pode. Nós tentamos falar com ele na semana passada. Olha, estou numa reunião, não vou poder falar. Mas hoje nós vamos tentar falar com o senhor de novo. E nós vamos mostrar essa praça todos os dias aqui no programa, até que a praça seja consertada. Seja reformada, né? Nós vamos conversar agora com o diretor do Fórum de São José dos Campos, doutor José Loureiro Sobrinho. Ele vai falar com a gente com relação à tecnologia, né? A importância da tecnologia, a informatização, que ajuda bastante esse relacionamento entre a polícia e também o fórum. Hoje, quando se tem uma correição, né, a gente acompanha sempre isso, o juiz tem que acompanhar os documentos, tudo isso em papel, uma pilha de papel gigantesca, e você vai ter a oportunidade de acompanhar aqui. Então isso tem que informatizar. Hoje já é possível fazer aquela teleconferência. Você ouvir um sujeito lá no Mato Grosso, né? Ele foi preso no Mato Grosso, conversar com ele, fazer uma audiência com o preso lá no Mato Grosso através da teleconferência. Tem que informatizar. Cresce os Estados Unidos, os outros países, cresce, evolui, e o Brasil fica nessa dança de rato. E o doutor Loureiro vai falar com relação a isso. Vamos acompanhar a entrevista. O que é a correição? A correição, o judiciário vem observar o trabalho da polícia e está ocorrendo a contento. Ora, se tudo tivesse já informatizado, como nós pretendemos que um dia esteja, ou seja, 100% digital o processo, essa verificação do trabalho da polícia seria plenamente diário. Pode-se dizer, não, mas o inquérito era encaminhado ao fórum. Não, de fato é encaminhado ao fórum no papel. Porém, se fosse informatizado, nós teríamos acesso 100% ao trabalho da polícia online. E aqui, hoje, numa correção formal, viria-se para acertar um detalhe ou outro e seria muito mais rápido e muito mais ágil. A correção é feita de quanto em quanto tempo nas delegacias, doutor? É uma vez por ano que o judiciário deve fazer essas correições nas delegacias de polícia. Todos os DPs, todas as especializadas, na própria corregedoria da polícia e inclusive na seccional. Só não se faz correição no DEINTER. Com relação à videoconferência, se falar ouvir, por exemplo, um indiciado à distância, isso já é realidade em São José dos Campos? Isso seria já um outro assunto, né, que foge da situação correcional, mas é já a realidade em São José dos Campos. O artigo 185 do Código de Processo Penal, no interrogatório, já possibilita, ao meu ver, ainda de maneira tímida. Mas aqui em São José dos Campos, nós, como em Taubaté e outras cidades maiores do estado, nós já temos a videoconferência. Isso facilita sobremaneira, porque evita o transporte de presos. Já tive audiências em que um réu em Presidente Venceslau, outro réu em Presidente Bernardes e um réu aqui em São José. Todos sendo feitos no CDP local. Nenhum saiu dos presídios, a audiência foi feita naquele momento, não se perdeu o ato e a sentença foi dada no dia. O lado positivo da videoconferência é evitar o deslocamento, um provável resgate, como já ocorreu, né, em outras ocasiões. Isso já é realidade, mas ainda não 100% funcionando na região aqui do Vale do Paraíba, né, doutor? Infelizmente não é realidade no Brasil. Como eu disse, a minha opinião, o legislador ainda foi tímido. Se argumenta que seria uma nulidade no processo, o réu teria que estar presente. De fato, muitas pessoas que falam isso falam com todo respeito, sem conhecimento de causa. Quem já teve a oportunidade de ver uma audiência de videoconferência, percebe que o réu participa mesmo, ele está como se estivesse presente fisicamente no local. E, na verdade, a importância da videoconferência é não só evitar-se o resgate, esse seria o principal, mas só que, na verdade, isso, o custo que se evita de transporte e o custo social de você impedir novos crimes, porque a polícia militar que faz essa escolta, na verdade, estaria na rua fazendo o policiamento preventivo. Importante a participação do doutor Loureiro aqui no nosso programa.
para esclarecer, né, tirar algumas dúvidas, e principalmente com relação à Lei 12.403. Doutor Loureiro vai explicar para a gente também essa lei que muitas pessoas acham que pode furtar, pode praticar esse crime com penalidade de até 4 anos e vão para a rua. Se você não tiver dinheiro para pagar a fiança, vai para a tranca e vai ficar preso, a exemplo do que nós já mostramos aqui desde que lançaram essa lei. Muita gente roubando o celular, aliás, furtando o celular e vai para a cadeia. Não paga a fiança, vai preso. O sujeito que rouba uma baguete na padaria vai ter dinheiro para pagar a fiança, vai preso. É melhor pedir do que roubar. Doutor Loureiro explica um pouquinho, fala um pouco da complexidade da Lei 12.403. Isso é bastante importante para a gente acompanhar aí o pronunciamento do excelentíssimo juiz, diretor do Fórum de São José dos Campos. A fiança já existia. Na verdade, só foi ampliado o leque das possibilidades de fiança, mas, por outro lado, os valores foram aumentados. Se nós olharmos países mais evoluídos que o nosso, como Estados Unidos e América do Norte, isso é uma prática já usada há muito, em valores altíssimos de fiança. Não se pode ver a fiança como algo de impunidade. Pelo contrário. É claro que também nós não podemos generalizar, e num porte ilegal de arma, a pessoa foi presa e imediatamente deve ser solta. Não. A pessoa deve passar um tempo no cárcere para refletir sobre sua vida pregressa. Agora, principalmente nos casos em que a vítima é um indivíduo, uma pessoa comum, nos furtos, por exemplo, se a fiança, ou melhor, a ideia do legislador, e o judiciário tem visto já desta forma, é reverter esta fiança aplicada, não aplicada imediatamente para a pessoa ir para a rua. Ele ficar um tempo no cárcere para refletir, após isso ele ser solto mediante fiança, pagando essa fiança essa que ao final será revertida à vítima. E aí se dá uma efetividade de justiça. Ou seja, o indivíduo, por exemplo, teve a sua padaria furtada. Foram furtados objetos, etc., que, por exemplo, foram avaliados em R$3.000. Passou-se algum tempo, vamos supor, o juiz dá R$4.000 de fiança, já incluindo, inclusive, juros e algum dano melhor, enfim, que a vítima teria sofrido. O réu paga essa fiança. No final do processo, essa fiança é convertida numa pena de prestação pecuniária à vítima, é levantada pela vítima e a justiça, ao meu ver, foi efetiva. Com relação ao porte ilegal de arma, cabe fiança também. Agora, se o sujeito for reincidente, a fiança continua sendo válido nesse tipo de crime ou não? Não, nesse caso não. Mas a fiança para porte ilegal de arma já passa a ser um pouco mais complicada, né? Porque o porte ilegal de arma já é um crime que tem uma violência, é um crime de perigo, porque um indivíduo com uma arma, por que é um crime já razoavelmente grave, mais grave que o furto? Porque ele pode gerar um roubo, que pode culminar um latrocínio ou pode gerar um homicídio. Por isso que a fiança, nos casos, penso eu, de porte ilegal de arma, deve ser vista com um pouco mais de rigor. E se for solto esse indivíduo, deve ser solto normalmente mais em estágios avançados do processo. E também deve se aplicar, no caso de um porte ilegal de arma, que a vítima é a sociedade e, portanto, o Estado, uma multa mais alta para o indivíduo, inclusive, pensar várias vezes antes de andar por aí com uma arma de fogo. Doutor, quero agradecer a participação do senhor e convidá-lo para qualquer dia estar no nosso programa Vale Urgente, estreando na TV Band Vale, aqui na região do Vale do Paraíba, para falar um pouquinho essas questões e discutir um pouquinho a questão do judiciário, a ligação da Polícia Civil com o judiciário, essa questão da videoconferência. A gente faz convite para o senhor. Eu agradeço, estou à disposição, Tony, e quando a Bandeirantes quiser, o judiciário está sempre para esclarecer a população e sabendo do trabalho de vocês nesse sentido e sabendo que, de fato, a população tem que sentir segurança dos órgãos do Estado, da polícia e principalmente do judiciário. E a população pode estar certa que o judiciário jamais se furtará a isso. Obrigado, doutor. Tá vendo? Tranquilidade de falar com o doutor Loureiro, né? É um homem acessível, inteligente, que fala com a gente a hora que a gente precisar, segundo ele. Enquete do dia. Na sua opinião, neste feriado, temos o que comemorar? O Brasil é mesmo independente, sim ou não? Mande seu torpedo para 72250 com as letras BV e, na sequência, a sua resposta. Vamos para o break agora, intervalo comercial, volto daqui a pouco.